Olá! Então, eu estava pensativo aqui que eu noto que muitas pessoas estão bem preocupadas com a situação do mundo. Não é para menos, né? As coisas estão indo de mal a pior. E aí, o que acontece? Muitas dessas pessoas, ouve certas profecias que pessoas fazem, dizendo que um está no poder, o outro está no poder, que o poder tal vai ficar maior e tal, que vai vir um sinal para colocar na gente, um chip. É muita coisa de pessoas que se dizem serem entendedores e ensinadores da Bíblia. E aí o que acontece? Eu lembro que no passado, Jesus Cristo ele tinha relacionamento, Deus sempre teve relacionamento com um grupo só, um povo só, para transmitir as suas informações. Hoje em dia, muita gente. O YouTube tá cheio, o Google tá cheio de pregadores. Aí eu fico assim olhando, caramba. E de fato, o que acontece? Segundo diz aqui a Bíblia, quando os discípulos perguntaram para Jesus que sinal haveria do fim do mundo, né? Ele fala aqui, ó, são 3 perguntas, né? Enquanto estava sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram em particular e disseram. Eles fizeram 3 perguntas. Diga-nos, quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal da sua presença ou sua vinda e do fim do sistema de coisas? A sua vinda, quando fala, é aqui na Bíblia João Ferreira de Almeida, ela fala sua vinda, né? Ó, o que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo, né? Mas eu prefiro ler essa tradução aqui. Aí, essa primeira pergunta tem a ver com a destruição do templo, porque conforme diz Mateus 24:1, os discípulos estavam admirados vendo o templo. E Jesus Cristo falou que ia acontecer a destruição daquele templo, que não era para eles ficarem empolgados. Então a primeira pergunta tem a ver com Lucas, capítulo 21, né? Capítulo 21, versículo 20, ó. No entanto, quando virem Jerusalém cercada por exército acampado, então sabe que está próxima à desolação dela. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio dela não saiam, e os que estiverem no campo não entrem nela. Porque esses são dias para executar a justiça a fim de que cumpram todas as coisas escritas. Aí fala assim, ó, ai das mulheres grávidas e das que amamentam naquele dia. Porque haverá grande tribulação na terra e ira contra esse povo, ou seja, diz aqui, vamos ver aqui na referência aqui, ó. Ó. Vamos lá. Lucas 19:43, ó. Porque virão para vocês os dias em que seus inimigos construirão em sua volta uma fortificação de estacas pontiagudas, cercarão vocês e sitiarão por todos os lados. Ou seja, o Império Romano ele dominou o mundo por mais de 1.800 anos. E onde ele chegava, ele dominava e tinha que fazer o que ele queria. Não fazia o que ele queria, ele destruía. E no caso, os judeus dava muito trabalho. Os judeus se achavam o povo escolhido de Deus e não queria se sujeitar e era terrível. Aí o que acontece? No ano 66, depois que Cristo morreu, o Império Romano resolveu destruir Jerusalém e cercou ela com estacas pontiagudas. Eles arrancavam os árvores e foi cercando, botando ali uma árvore, uma estaca do lado da outra, até fechar toda a cidade, sem porta de entrar e sair. E, com o passar do tempo, ficavam acampados ali e o pessoal sozinho foi morrendo de fome, um lutando contra o outro. Aí entra a profecia de ai das mulheres grávidas, né? Como diz aqui Lucas 21:43. Ai das mulheres grávidas e das que amamentam. Porque conforme as crianças morriam ou nasciam mortas, as mulheres comiam as crianças. A fome era terrível. E depois, chegou uma certa parte, então, o general Gaio, ele resolveu então invadir e destruir tudo. E Jerusalém foi destruída. Então se cumpriu a primeira pergunta dos discípulos. A segunda pergunta tem a ver com, no caso, a sua vinda, a sua presença. Eu não vou falar muito dela agora, mas vou falar. Já a terceira pergunta não tem resposta, porque Jesus Cristo falou no versículo 36, ó. A respeito daquele dia, daquela hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Então, naquele tempo ali que Jesus estava ali, nem ele sabia quando é que seria o fim do mundo, o fim do sistema de coisas. Mas no versículo 15, a gente precisa estar lendo com atenção, porque ele fala aqui, ó, que o leitor, veja aqui, está escrito Mateus 24,
15, parte B, ó. Que o leitor use de discernimento. Se eles fez 3 perguntas, só não tem resposta a terceira pergunta. As primeira e a segunda tem resposta. E a segunda, diz aqui, ó, no versículo 29, respondendo a segunda pergunta. Ó. Imediatamente depois da tribulação daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas do céu cairão, e os poderes do céu serão abalados. Vamos raciocinar aqui, ó. As estrelas cairão do céu. Vamos agora aqui, respondendo a segunda pergunta. Diz a profecia bíblica que quando a vinda de Cristo se deu quando os anjos foram expulsos do céu, que está escrito aqui em Apocalipse capítulo 12, capítulo 12 todinho. Mas para ajudar você a entender, eu vou ler o versículo 7. Ó. Diz assim: rompeu uma guerra do céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e seus anjos batalhavam. Mas eles não venceram, nem se achou mais lugar para eles no céu. Assim foi lançado para baixo o grande dragão, a serpente original, que é chamado o diabo Satanás, que está enganando toda a terra habitada. Ele foi lançado para baixo a terra, e os seus anjos foram lançados para baixo junto com ele. Esses anjos aqui que se juntou a Satanás na guerra no céu, porque desde o dia que Satanás pecou até essa época aqui, que foi 1914, Satanás ia e voltava no céu. Mas quando Jesus foi assumir o poder do reino, irrompeu uma guerra no céu. Porque quando Jesus chegou no céu, ele falou: assenta-te à minha direita, conforme diz aqui, ó, no livro de Salmos, no capítulo 110. Ó, Jeová declarou ao meu Senhor: senta-se à minha direita até que eu ponha seus inimigos debaixo dos seus pés. Então Jesus, quando ele morreu e voltou para o céu, ele veio aqui na terra como representante de Deus, conforme diz João 16, 28, ó. Ele veio aqui, ó. Vim como representante do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então, quando ele chegou no céu, que ele morreu, ressuscitou, Deus falou para ele: assenta-te à minha direita. Ele ficou sentado, aguardando. É tipo a política. O cara ganha as eleições entre outubro e novembro e ele espera até janeiro para ele assumir a cadeira. No caso de Jesus foi semelhante. Ele veio aqui, provou que ele é um homem digno de reinar no reino de Deus, venceu a morte porque ele foi fiel até o fim, Deus o ressuscitou. E quando ele chegou no céu, ele ficou esperando até o tempo que Deus daria o poder do reino para ele. Mas quando chegou essa época que ele começou a reinar, que é o sinal da presença dele, Satanás então não aprovou, junto com outros demônios que ele já tinha persuadido a ficar do lado dele. Aí diz aqui, ó, quando irrompeu a guerra no céu, o diabo e os seus anjos batalhavam, foram esses aqui, ó, conforme diz Apocalipse 12, 3 e 4, ó. Vi outro sinal do céu, um grande dragão cor de fogo, com 7 cabeças e 10 chifres, nas suas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu e lançou para baixo a terra. Ou seja, quando Satanás foi expulso do céu, 1/3 dos anjos também foi expulso junto com ele, que a Bíblia chama de estrelas. Por isso que ali, em Mateus, capítulo 24, versículo 29, ó, diz aqui, ó: imediatamente depois da tribulação daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, ó, e os poderes do céu serão abalados. Tá entendendo o ponto? Por isso que diz que as estrelas caíram do céu, ou seja, Satanás e os demônios foram lançados aqui para a terra, e conforme mostra ali, ó, vou ler o restante de Apocalipse, capítulo 14, para cumprir essa profecia de eles serem expulsos do céu, a Bíblia já fazia menção de uma profecia que demoraria a se cumprir 7 tempos para acontecer desses anjos, demônios, serem expulsos para a terra e Jesus Cristo assumiu o poder do reino, conforme diz aqui, ó. E a mulher fugiu para o deserto, onde tinha um lugar preparado para Deus, onde será alimentada por 1260 dias. Marca isso aqui, ó, 1260 dias. Vamos no versículo 14. E foram dadas à mulher 2 asas de uma grande água, para que pudesse voar para o deserto, para o seu lugar, onde seria alimentada por tempos e metade de um tempo. Bom, por tempo e tempos, aqui é um tempo. A primeira parte aqui é um tempo. Aqui, 2 tempos, quando está dizendo tempos. Então, forma 3 tempos. E a metade de um tempo. Então, quer dizer que são 3 tempos e meio. 3 tempos e meio, conforme diz aqui o versículo 6, corresponde a 1000, ó, aqui, ó. Corresponde a 1260 dias. Se você multiplicar 1260 dias, vamos fazer as contas aqui, ó. Vamos fazer as contas para não quebrar muita cabeça.
1.260 vezes do, cadê? Vou pagar vezes 2. Dá quanto? Olha lá, 2.520 dias. Quanto então corresponde 7 tempos? 2.520 na soma. Então agora vamos voltar lá, já que a gente sabe agora que cada tempo corresponde a 360 dias. 360. 7 tempos vezes 360, vamos voltar novamente a conta. Cada tempo, 360. Vamos lá. 360 vezes 7. 2.520. Então vamos lá ver agora na profecia de Daniel. Quando Nabucodonosor teve o sonho, vamos lá, cadê? Capítulo 4. Nabucodonosor teve um sonho e o Daniel, inspirado por Deus, fez uma profecia que demoraria 7 homens para o homem mais humilde da humanidade assumir o poder do reino. Entendeu? Aí diz aqui, ó, que o seu coração seja mudado para que seja mais um coração de humano, e que lhe seja dado um coração de animal e passe sobre ele 7 tempos. Ele está falando aqui para Daniel. Só que essa profecia aqui tem 2 sentidos. Cumpriu-se o tempo que Nabucodonosor virou bicho por 7 anos, mas olha se a gente for raciocinar aqui o versículo 17. Isso é por decreto do vigilante, o pedido é decretado pelos santos, para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo é o governante do reino da humanidade e que ele dá a quem quiser, e que estabelece sobre ele até o mais humilde dos homens. Quem foi o mais humilde dos homens? Jesus Cristo. Ele, então, conforme falou aqui que ia passar 7 tempos, a gente já sabe que 7 vezes 360 corresponde a 2.520. Só que nesse caso não é a 2.520. Quando foi feita a profecia de Daniel, era o ano 607 foi feita essa profecia. Vamos lá. Só que 607 foi antes de Cristo nascer. E Jesus foi empossado como rei em 1914. Então a gente vai fazer a conta aqui vamos pagar aqui, 607 mais 1914, caramba, pagar 1914, deu 2.521. Por que deu 2.521? 607 antes de Cristo e 1914 depois de Cristo. Por quê? O calendário ele diminuía, ele vinha diminuindo. Quando chegou no ano 1, foi ano 1, antes era de Cristo, e repetiu o ano 1, era de Cristo. Hoje nós estamos em 2025, não é isso? Porque é o ano de Cristo. Então fica a soma de 2.520. Só que no caso, por ele ter falado que passaria 7 tempos, e o tempo começou no ano 600, vamos ver aqui então um outro assunto. Muitas das vezes a Bíblia, ela convertia dias em anos. Vamos aqui, lembra que os 12 espias, eles foram espionar a terra de Canaã, e eles demoraram 20 dias para ir, 20 dias para voltar, somando um total de 40 dias. Mas quando eles voltaram para trazer as informações, 10 espias não confiaram que Deus ia dar a terra, mas só 2, Josué e Caleb, disse que Deus daria a terra. E naquela discussão tentaram até matar Josué e Caleb. O que Deus fez? Lançou um castigo sobre eles aqui, ó. Diz assim, ó. E os seus filhos se tornarão pastores no deserto por 40 anos, e eles terão de responder pelos atos de infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês caia no deserto. Vocês responderão pelos seus erros por 40 anos, de acordo com o número dos dias que espionaram a terra, 40 dias, para cada dia 1 ano. Para cada dia 1 ano, pois vocês saberão o que significa se opor a mim. Então a gente pode pegar e botar 2.520, botar 2.520 anos, que começou em 607 a.C. e terminou em 1914, quando as estrelas caíram do céu e Jesus Cristo assumiu o poder do reino. Essas estrelas são os demônios. Então a segunda pergunta, diga o sinal da sua presença ou da sua vinda, foi em 1914 que aí em seguida estourou a Primeira Guerra Mundial, porque os demônios desceram furiosos para cá. Vamos agora mais à frente. Agora a gente tem que se concentrar, já que está se falando nos poderes, homens que falam que homem vai se levantar do poder, outro vai se levantar, o um vai substituir o outro poder do outro. Vamos falar então sobre as profecias da Bíblia. Apocalipse, capítulo 17, ele traz um relato sobre várias informações que, se a gente prestar atenção, é muito legal de entender. Mas a gente vai ler parcialmente alguns versículos, né? Vamos lá.
Um dos 7 anjos que tinha 7 gelas veio e me disse: Venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. E os reis da terra cometeram imoralidade sexual com ela, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da imoralidade sexual dela. E ele me levou no poder do Espírito para um deserto e vi uma mulher sentada numa fera cor de escarlate. E ela estava cheia de nomes blasfêmicos, tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura, escarlate, estava adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes, das coisas impuras da sua imoralidade. E na sua testa havia escrito o nome, um mistério, Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das coisas repugnantes da terra. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, com o sangue das testemunhas de Jesus. Vamos ver aqui quem são essas águas e quem é a mulher. No versículo 15. E ele me disse: as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, representa povo, multidões, nações e línguas. O versículo 18. E a mulher que você viu representa uma grande cidade que tem um reino sobre os reis da terra. Então, quer dizer, é simbólico. As águas representam pessoas que estão embriagadas com a imoralidade. Essa imoralidade significa, a gente já vai entender sobre isso. Essa imoralidade nada mais é que mentiras religiosas e profecias mentirosas. Como assim? Vamos voltar aqui no versículo 8. Agora a gente vai começar a entender mais plenamente. A fera que você viu era, mas não é. No entanto, está para subir do abismo e irá para a destruição. E os habitantes da terra, abre aspas, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida, fecha aspas, ficarão espantados quando virem que a fera era, mas não é, e no entanto estará presente. Isso exige uma mente sábia. As 7 cabeças representam 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. Há 7 reis, 5 já caíram, um é, o outro ainda não chegou, mas quando chegar, ele tem de permanecer por pouco tempo. E a fera que era, mas não é, ela também é o 8º rei, mas procede dos 7 e vai para a destruição. E os 10 chifres que você viu representam 10 reis, que ainda não receberam um reino, mas eles receberão autoridade como reis por 1 hora junto com a fera. Eles têm um só pensamento, assim dão seu poder e autoridade à fera. Aqui na Bíblia João Ferreira de Almeida, em vez de falar fera, ela fala besta. Entendeu? Muitas vezes as pessoas entendem esse assunto como sendo a besta, o sinal da besta e outras coisas. Ó, tá vendo aqui? Ó? Tá vendo assim? Aqui é sentido que tem... Cadê? 8. A besta que você viu. Quer dizer, então a Bíblia João Ferreira de Almeida usa besta. Só que a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, que eu confio mais na autenticidade dela, usa fera. Mas vamos lá. Vamos raciocinar agora aqui que ele fala. 5 já caíram, não foi mesmo? Diz aqui, ó. Há 7 reis. 5 já caíram e 1 é. Vamos raciocinar em cima desses 5 já caíram e 1 é. O livro de Daniel, ele está ligado ao livro de Apocalipse. Tanto é que Daniel, capítulo 7, ou capítulo 8, aliás, ele fala quem são alguma dessas feras com chifre. Eu não vou ler todo o capítulo 8, eu vou ler só a essência do capítulo para não ficar grande. Aí aqui, no versículo 19, o anjo enviado, o anjo Gabriel, o anjo Gabriel, ele foi enviado para mostrar a Daniel as coisas que ia acontecer, tá vendo? O anjo Gabriel, segundo diz Daniel capítulo 16, capítulo 8, versículo 16, diz que o anjo Gabriel, ele foi enviado para trazer as informações para Daniel, e fala assim, ó, e ouvi uma voz de um homem vinda do meio do ular e gritou, Gabriel, faça com que ele entenda o que viu, que ele tinha acabado de ver uma profecia falando de animais com chifre, um derrubando o outro, um matando o outro, dominando a terra, e Daniel ficou apavorado. E aí o anjo veio então dar o entendimento das profecias do que ele viu. No versículo 19 de Daniel capítulo 8, fala assim, ó, e disse, eu lhe mostrarei o que acontecerá na parte final do tempo da fúria, porque a visão é para o tempo determinado do fim. O carneiro de 2 chifres que você viu representa os reinos da Média e da Pérsia. O bode peludo representa o reino da Grécia. E o chifre grande que havia entre seus olhos representa o primeiro rei. Quanto ao chifre que foi quebrado, de modo que 4 se levantarem em seu lugar, haverá 4 reinos procedentes da nação dele que se levantarão, mas não com seu poder. E na parte final desses reinos, quando os transgressores completarem suas ações, um rei de aparência feroz, que entende declarações ambíguas, se levantará. Ele se tornará muito poderoso, mas não pelo seu próprio poder. Causará destruição de modo extraordinário e será bem sucedido, tomará ação, e ele arruinará poderosos e também o povo composto dos santos.
E com sua astúcia usará de falsidade para ser bem-sucedido. No coração, ele se enaltecerá e durante um período de segurança arruinará muito. Ele até mesmo se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será destroçado sem intervenção de mãos humanas. Então vamos lá, vamos voltar aqui o versículo 20, para a gente entender. O carneiro e dois chifres que você viu representam os reinos da Média e da Pérsia. Olha só, presta atenção que está falando de potências mundiais. O bode peludo representa o reino da Grécia. Olha só. E o chifre grande que havia entre seus olhos representa o primeiro rei. Vamos lá. Vamos entender isso. Lembra que lá em Apocalipse diz que 5 reis já caíram? Vamos entender esses 5 reis que caíram. O primeiro reinado que dominou inclusive o povo de Deus, segundo a Bíblia, é o Egito. A primeira potência mundial do mundo foi o Egito, que Deus destruiu no Mar Vermelho, quando estava perseguindo Moisés e o povo de Deus. A segunda potência mundial era os assírios, que Davi brigou muito com eles, Sansão, Ezequias, que Deus destruiu quando mandou um anjo, que um só anjo, como diz aqui 2 de Reis, um só anjo, 19:35, numa só noite matou todos eles, de uma só vez, aqui, ó. Naquela mesma noite, 2 Reis 9:35, o anjo de Jeová saiu e matou 185.000 no acampamento dos assírios. Quando o povo se levantou de manhã cedo, só havia cadáveres. Então, os assírios. Depois que os assírios caíram, quem se tornou potência mundial, que Daniel falou que o primeiro rei, porque quando Daniel escreveu o livro de Daniel, ele estava onde? Preso aonde? Em Babilônia. Nabucodonosor, que era o primeiro reino daquela época. Mas a profecia não fala das pessoas, fala do país, do lugar. Pode ser que mude, a gente vai entender isso. Pode ser que um rei morra, o filho dele fica no lugar, mas aquela nação continua dominando, é uma potência mundial. Eu estou usando Nabucodonosor, mas o destaque é a potência mundial, o país. Então vamos lá. Aí quando veio o reino da Grécia e ele substituiu o reino de Babilônia, que foi o primeiro, foi substituído pelos reinos da Média e da Pérsia. Os persas invadiram Babilônia e tomaram e ficaram no poder. Lembra do rei Artaxerxes, que inclusive Ruth teve que interceder para ele não destruir o povo de Deus? Tudo isso, né, houve naquela época. Aí depois que os médios persas foram substituídos, eles foram substituídos pelo reino da Grécia, que era Alexandre o Grande, que em 10 anos Alexandre o Grande conquistou o mundo da Mesopotâmia quase todo. Só que raciocina só, ele morreu sem deixar herdeiro. Aí diz aqui no versículo 22 de Daniel 8, quanto ao chifre que foi quebrado, de modo que 4 se levantarem em seu lugar, haverá 4 reinos procedentes dessa nação, dele que se levantarão, mas não com seu poder. Quando Alexandre o Grande morreu, os 4 generais dele, cada um assumiu uma posição no reinado dele. Mas não tiveram o mesmo poder que Alexandre o Grande. Porque Alexandre morreu, vítima de malária, não tinha herdeiro, então os generais dele assumiram o poder. Só que depois desse poder, eles foram se dividindo e depois disso se juntou ao reinado, que foi, no caso, Roma. Aí vamos lá. Vamos voltar lá, vamos voltar em Apocalipse, para você relembrar o que eu li no versículo 10 e 11, ó. 10. Há 7 reis, 5 já caíram, né? Há 7, 5 já caíram e 1 é. Então vamos lá. Caiu Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa e Grécia. 5 caíram. Quando João fala 1 é porque Roma estava dominando naquela época. Roma começou a dominar quando um dos generais de Alexandre o Grande se juntou a Roma e formaram ali uma potência formaram uma aliança muito forte e Roma começou a crescer. Por isso que ele escreve aqui, João, quando estava preso na ilha de Pátimo, teve essa revelação. Roma era poder. Agora vamos voltar lá em Daniel capítulo 8, para você ver se de fato não é o que eu estou falando. Daniel capítulo 8, lembra que eu li, que veja só,
Na parte final desses reinos, 4 dos traços transgressores completarão suas ações, e um rei de aparência feroz, que tem declarações amigas, se levantará. Ele se tornará muito poderoso, mas não pelo seu próprio poder, causará destruição de modo extraordinário, será bem sucedido e tomará ação. E arruinará poderosos e também o povo composto dos santos. E com a sua astúcia usará de falsidade para ser bem-sucedido, no coração ele enaltecerá, e durante um período de segurança reinará muito. Ele até mesmo se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas não será destroado sem intervenção de mãos humanas. Vamos raciocinar essa parte aqui. Ele se levantará até contra os santos. Roma atendeu o pedido dos sacerdotes de matar Jesus, que é o príncipe dos príncipes, e conforme Constantino, no ano 325, montou um falso cristianismo, botando Jesus Cristo como sendo um Deus. Jesus Cristo nunca aceitou o título de ser Deus e nem aceitou ser adorado. Ele botou Jesus Cristo como sendo Deus romano. Botou que ele nascia dia 25 de dezembro. 25 de dezembro era comemorado o nascimento da colheita ao Deus Mitra. Ele tirou essa data e botou para Jesus. Botou também Jesus Cristo morrendo numa cruz. Jesus Cristo não morreu numa cruz. Ele morreu num madeiro com os braços para o alto. Mas Constantino fez toda essa mudança no cristianismo e ficou esse cristianismo que a gente está praticando até hoje. Uma mentirada danada. Que lembra que ele falou que ele se engrandecerá com mentiras e falsidade? É o que aconteceu. Só que ele veio dominando. Quando chegou no ano 1710, estourou uma guerra contra a Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha não estava querendo se sujeitar mais ao Império Romano. E ela travou uma luta com o Império Romano de 1710 até o ano 1760. Até o ano 1760. E ela conquistou muitas colônias, se estabeleceu como independente, levou muitos tesouros, inclusive rolos de pergaminho, que eles mantinham escondido, os rolos originais das escrituras, e fazia o povo ler a Vulgata Latina, uma Bíblia adulterada, que eles tentaram fazer com que o latim fosse a língua oficial do Império Romano. E eles perseguiam os verdadeiros cristãos, conforme disse aqui, eles também, ele arruinará os poderosos e também o povo composto dos santos. Ele destruiu várias pessoas, matou os verdadeiros cristãos e se estabeleceu. E o catolicismo ficou como sendo a religião oficial do mundo, através do Império Romano. Então, a Inglaterra, quando lutou por eles, lutou 50 anos, se estabeleceu como potência. Só que estourou a Primeira Guerra Mundial e os Estados Unidos se aliou a ela. Os Estados Unidos é chamado na Bíblia de o Rei do Sul. Aí se aliou a ela. Lembra que aqui no livro de Apocalipse disse que era 7 cabeças e 10 chifres? Vamos lá, vamos voltar aqui, Apocalipse 17:10. Há 7 reis, 5 já caíram, já disse quem foram os 5, já disse quem é o rei na época quando João escreveu, e outro ainda não chegou, mas quando chegar, terá de permanecer por pouco tempo. Desde quando a Inglaterra assumiu o poder, os Estados Unidos, na Primeira Guerra, se aliou a ela, formando uma potência dupla, ou seja, um animal com 2 chifres na testa. Se juntou a ela, formando uma potência, ou seja, a última potência a existir no mundo é os Estados Unidos com Grã-Bretanha. Por que eu digo isso? Porque são poderes, e eles é chamado de Rei do Sul. E o Rei do Sul, muitas das vezes você vê a Rússia lutando com os Estados Unidos, que ela não aceita as determinações da ONU, porque raciocina comigo aqui no versículo 13, quando fala aqui 7 cabeças e 10 chifres, é porque são poderes. 7 cabeças e 10 chifres são poderes que formam uma estrutura só. Aí vamos raciocinar. Eles têm um só pensamento, assim dão o seu poder e autoridade à fera. Quer dizer, todos os países juntos dão o seu poder e autoridade para a besta. Quem é a besta? Vamos ver aqui, Versículo 11. E a fera que era, mas não é, ela também é o 8º rei, mas procede dos 7 e vai à destruição. Quando a Primeira Guerra estourou, assim que acabou a Primeira Guerra Mundial, eles fizeram a Liga das Nações, com o fim de trazer paz à humanidade. Ela veio, só que chegou um período que estourou a Segunda Guerra Mundial por meio de Hitler. Ela foi para o abismo, como diz assim, a fera era, mas não é. Ela foi para o abismo. Ela deixou de existir. A Segunda Guerra durou 6 anos. Quando terminou a Segunda Guerra, em 1946, 45 para 46, aí levantou novamente, a fera era, mas não é, ela também é o 8º rei, mas procede dos 7. Quer dizer, ela veio como ONU, Organizações das Nações Unidas.
Esses são os últimos poderes do mundo, Estados Unidos, Grã-Bretanha e a ONU. Não vai ter nenhum outro poder, embora, conforme eles são o rei do sul, e existe a Rússia, que é o rei do norte, conforme diz aqui em Daniel capítulo 11, ó, vou ler alguns versículos aqui no começo. Ó. E um rei poderoso se levantará e reinará com domínio extenso e fará tudo o que quiser. No entanto, quando ele tiver se levantado, seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não passará para o seu descendente e não será como o domínio que ele exerceu, pois o reino dele será desarraigado e passará a outros. São esses. Ou seja, está falando aqui de Alexandre o Grande quando ele morreu, e passou o poder logo em seguida aqui pelos 4 generais e se terminaram formando o reinado romano. Aí vamos para o versículo 5. E o rei do sul, isto é, um dos seus príncipes, se tornará forte, mas outro será mais forte do que ele e reinará com domínio extenso, com autoridade e maior do que a dele. Então, o rei do sul e o rei do norte. E eles, nesse período, diz aqui Daniel 11:40, que eu não vou ler Daniel, que é muito grande, Daniel capítulo 11, ele fala que esses 2 reinos iam ficar trocando empurrões, conforme diz aqui Daniel 11:40. Ó. E no tempo do fim, o rei do sul se envolverá com ele em uma troca de empurrões, e o rei do norte virá contra ele com uma tempestade de carro, de guerra, cavaleiros e muitos navios. Ele entrará nas terras e arrasará tudo com uma inundação. Na época de 1870, a Rússia era a maior potência em navios. E eles destruíam tudo que estava na frente deles. Foi onde teve necessidade, conforme ele veio crescendo, teve necessidade dos 2 países se unirem. Inglaterra junto com os Estados Unidos, porque a Inglaterra não estava suportando. O rei do sul se tornou Inglaterra e Estados Unidos. E até hoje eles continuam trocando empurrões, não se entendem. Entendeu? Eu até tirei uma imagem aqui da internet. Aqui, ó. A pedra que desceu do céu, né? Agora, atualmente, Vladimir Putin é o rei do norte, mas a questão não é o destaque do homem, porque se ele morrer, outro rei entra em seu lugar e o domínio continua. O rei do norte aqui também, como Daniel conforme falou, e mostrando aqui o atual presidente contra esse da Rússia. É uma briga terrível. Esses são os poderes que a gente tem que dar atenção. Por quê? Porque conforme diz aqui em Apocalipse capítulo 17, o que acontece? O fim, olha só, o fim vai começar quando Jesus vier fazer a vontade de Deus, assim na terra como faz no céu. Daniel capítulo 2, versículo 44 e 45, diz assim, ó. Daniel capítulo 2, 44 e 45, ó. No dia daqueles reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído. E esse reino não passará às mãos de nenhum outro povo, vai esmigalhar e pôr fim a todos esses reinos, e somente ele permanecerá para sempre. Assim como se ouviu que uma pedra foi cortada do monte, não por mãos, e que ela esmigalhou o ferro, o cobre, a argila, a prata e o ouro. Quer dizer, quando Deus vier fazer a vontade dele por meio de Jesus Cristo aqui na terra, como ele faz no céu, conforme Jesus Cristo mandou a gente orar na oração do Pai Nosso, essa oração é a mesma coisa que foi lida em Daniel 2,44. Venha o teu reino, Mateus 6,10. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Uma pedra vai descer do monte, ou seja, o reino de Deus vai vir do céu para governar toda a terra. A primeira providência vai ser destruir todos esses reinos, que eles não têm direito de governar a terra, porque são imperfeitos, corruptos. E a única pessoa que é o mais humilde dos homens, que tem poder para governar e capacidade é o nosso Jesus Cristo. Que quando ele veio aqui na terra, ele deu demonstração de como será ele o seu reino, quando ele ressuscitou, acalmou a tempestade, alimentou as pessoas, julgou as pessoas com justiça. Esse sim é o verdadeiro rei. E, no caso, por meio dele, Deus, o fim vai começar quando você vê isso acontecer, ó. Os 10 chifres que você viu e a fera odiarão a prostituta, e eles a deixarão devastada e nu, e comerão sua carne e queimarão completamente no fogo. Quando fala queimarão completamente no fogo, fogo é símbolo de destruição. Porque Deus pôs no coração deles de executar o pensamento deles. Sim, executar o pensamento único deles, e darão à fera o reino que possui, até que as palavras de Deus se cumpram. Ou seja, lembra que aqui no versículo 12... os 10 chifres que viu são os 10 reis, eles vão dar o poder deles para o reino da fera, que é a Organização das Nações Unidas. Ela vai juntar todo mundo, vai acabar com todas as religiões, ou seja, ela vai comer a mulher, devastar ela,
vai destruir. A mulher aqui, nesse termo aqui, uma prostituta é a religião falsa, que está enganando toda a terra habitada, conforme diz aqui Apocalipse capítulo 12, versículo 9, quando ele foi expulso, ó, lembra que aqui no início do versículo 3, ó, viu um sinal no céu, um grande dragão de cor de fogo, com 7 cabeças e 10 chifres. Ele que está por trás do poder do humano. É ele quem está governando a terra. E é por isso que existe essa bagunça. E conforme diz aqui, ó, ele além de fazer isso, ó, ele está enganando toda a terra habitada, conforme diz aqui o versículo 9, ó. Assim foi lançado para baixo o grande dragão, a serpente original, chamado Diabo e Satanás, que está enganando toda a terra habitada. E uma das coisas que ele faz enganando é deixar a gente apavorado. Só que Deus não vai deixar que as coisas aconteçam como eles estão pensando. Na hora certa, no tempo certo, Deus vai pôr um fim nisso e vai pôr no coração das autoridades, que é a Organização das Nações Unidas, destruir a mulher, porque Deus está de saco cheio vendo os escândalos que tanto os políticos como as religiões causam. Você tem que se concentrar nisso. Essas informações que você vê pela internet, esses homens fazendo profecia, Deus sempre só teve um povo esclarecendo as verdades dele aqui na terra. Agora todo mundo faz profecia e fica assustando a gente. Cuida da sua vida, cuida da sua família, se achega a Deus, faça um curso da Bíblia, estude a Bíblia, você aprender, como eu fiz. Eu já me envolvi com muitas religiões, não aprendi nada. E depois que eu aprendi, eu me juntei a um povo que realmente conhece, estuda a Bíblia, aí sim eu aprendi e levo uma vida normal, parei de ficar apavorado, parei de ficar buscando informações de internet, de YouTube, de Google, que só deixa a gente preocupado. Não adianta, a Bíblia fala que os últimos dias, conforme diz aqui, ó, 2 Timóteo, seriam tempos críticos, difíceis de suportar, conforme 2 Timóteo 3:1. E depois de que, como fala aqui, ó, a Paulo vai falando como seriam as pessoas nos últimos dias, e no versículo 5 ele fala assim, ó, e manterão uma aparência de devoção a Deus, mas rejeitarão o poder dessa devoção. Olha o que ele fala, destes, afaste-se. Afaste desse pessoal, pessoas ruins, pessoas que fingem ser religiosos, conforme ele diz aqui, ó. Aparência de devoção a Deus, afaste-se. Seja direto ou indiretamente, pare de se associar com essas pessoas. A gente não vai, de repente, numa igreja, não entra dentro de uma favela, mas pela televisão deixa essas pessoas entrar dentro da nossa casa. Não está adiantando nada. Então eu estou te dando essa ideia, é um assunto rapidinho, uma profecia, para você se ligar. Fica atento, a profecia da Bíblia diz que a última potência a existir seria Estados Unidos com Inglaterra, que eles junto com outros países formam a Organização das Nações Unidas. Eles sim, eles quando você vê, menos você espera, eles vão ter o seu fim, tá bom? Espero que você tenha entendido. Busque mais orientação, pesquise mais as escrituras. Cuidado também com a Bíblia que você lê, que nem todas as Bíblias são confiáveis. Os homens estão mexendo nela. E como eu já disse em assuntos anteriores, eles pegam a Bíblia traduzida em português, a Bíblia traduzida em português por João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Como é que alguém corrige a palavra de Deus, gente? Eles ficam botando ideias dele na Bíblia e fica corrompendo a palavra de Deus. E você lê uma escritura dessa, você nunca vai aprender a verdade, tá bom? Fique na paz, tudo de bom para você, sua família e seus amigos.